Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então vou falar um pouquinho sobre alguns dos contos aqui do Muro do Jean-Paul Sartre. Esse livro então ele é composto por 5 textos, sendo 4 contos e uma novela. Então hoje eu só vou falar dos contos que compõem esse texto aqui, esse livro aqui, certo? Enfim, e assim, é um texto melhor do que outro, é um conto melhor do que o anterior, de modo que eu não saberia dizer para vocês assim é, qual é o meu preferido, porque eu gostei de todos. Enfim, o primeiro conto, que é o que dá título aqui ao livro, vai falar então a história de 3 personagens que foram apanhados pelos fascistas um pouquinho antes ali do estouro da Segunda Guerra Mundial. Enfim, e eles são então capturados pelos fascistas e jogados no porão de um hospital abandonado. E ali então eles estão esperando a sentença de morte deles, digamos assim. Eles estão ali para esperar que as pessoas deliberem qual vai ser o destino deles, porque eles foram acusados de traição, digamos. O personagem principal, que é o Pablo, ele faz parte de um grupo revolucionário ali e eles entraram num acordo com ele. Se o Pablo dizer onde está o líder desse grupo, ele pode ir embora feliz da vida, mas assim, ele colocou na cabeça já que ele não quer fazer isso. Outro personagem aqui, que é o Tom, ele na verdade é um irlandês e ele foi pego meio que por acaso ali durante o processo migratório dele, algo do tipo. E assim, o interessante é que é pelo olhar do Tom que a gente vai percebendo com mais atenção como que é ambientado ali o local onde eles estão. O Tom é um cara que ele presta muita atenção em como as coisas ao redor dele estão acontecendo. Então, o Sartre, há momentos em que ele muda ali a perspectiva pelo qual a história é narrada ao longo do texto. E finalmente tem um outro rapazinho, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, que é o Juan, e tem o Juan. E o Juan, ele é o mais jovem desses 3 homens. E ele foi preso só porque ele é irmão de um cara da revolução ali. Veja só você. Daí prenderam ele. E os 3 estão ali então esperando para ser julgados. E é claro, a sentença sai aqui ao longo logo no comecinho, a gente já fica sabendo que eles foram sentenciados à pena de morte. Então eles têm mais 24 horas de vida. Então eles ficam ali aguardando chegar o dia de nem 24 horas, eles têm uma noite só para continuar vivendo. Então os fascistas mandam um médico belga e ele vai anotando numa caderneta todas as reações que esses homens têm. E assim, gente, é aquele tipo de conto angustiante. Aquele tipo de conto que você vai lendo e você vai ficando até com falta de. Você vai. Pelo menos eu fui sentindo fisicamente quais foram as. Qual poderia ser, né? Esse tipo de sensação. E o interessante é que assim, o personagem que a gente mais acompanha é o Pablo. Então ele vai pensando em como que foi, em como que será no primeiro momento a experiência da morte. Então ele fica pensando se o furo da bala vai doer muito, ou se ele vai morrer já no primeiro furo, coisas do tipo. E depois ele começa a pensar então em por que ele está triste, porque ele vai morrer. Porque ele começa a perceber que a gente é destinado à morte. Então não tem muito sentido em você ficar triste por uma coisa que já iria acontecer e que você sempre soube que aconteceria. Enfim, e daí quando ele chega nessa conclusão, quando ele começa a perceber que a vida dele foi muito pedante e que a vida dele sempre foi destinada à morte, ele vai dizer o seguinte: no estado em que eu me achava, se viessem me avisar que eu poderia voltar tranquilamente para casa, que a minha vida estava salva, eu ficaria indiferente. Algumas horas ou alguns anos de espera dão na mesma, quando se perdeu a ilusão de ser eterno. Então, assim, esse momento ali em que ele tem, digamos, essa epifania e percebe que a vida é destinada para a morte, ele tem uma mudança totalmente na perspectiva que ele assume diante dos fatos. Então ele fica muito mais calmo e a gente vai acompanhando. Ainda assim, há muita tensão, porque os 3 ficam ali junto com esse médico
encarcerados nessa cela, lidando com as emoções. Então, assim, as emoções do Juan são muito fortes, porque ele é mais novo, então ele chora, ele tenta barganhar, ele tenta entregar pessoas que ele conhece, sabe? Então, assim, é uma história muito triste mesmo de ser acompanhada desse menino. Mas, enfim, um conto fenomenal. Assim como, por exemplo, o quarto, que vai falar então da história de um casal composto por uma mulher e por um rapaz chamado Pierre. E o Pierre é um cara louco, ele é esquizofrênico e a gente vai acompanhando os delírios que ele tem ao longo do conto. Eu não vou falar mais, eu acho que esse seria o meu preferido. Mas assim, eu não vou falar mais nada porque eu quero que você leia. É uma coisa assustadora o tipo de delírio que ele tem. E assim, a mulher, que é a Eva, ela acaba embarcando nesses delírios do marido para não admitir que ele está louco. Então, assim, o pai dela vai no apartamento em que eles estão, tenta tirar ela daquela situação, mas ela fala que não, que tá tudo bem, não sei o que. E daí ela começa a embarcar na loucura do marido só para poder dizer que ele não está louco, uma vez que ela sente muita saudade do que ele era antes. Então, enfim, gente, um conto também muito triste e muito bom, quer dizer. Assim como o próprio, que eu acho que se pronuncia Eróstrato. Mas enfim, que vai falar então da história desse cara que tem uma vida totalmente normal até o dia em que ele começa a perceber que ele tem muita raiva das pessoas. Então ele decide que ele vai pegar uma arma e vai matar todo mundo. Então ele pede demissão do emprego e fica ali contando o dinheiro que ele tem. E assim, ele decide que ele vai realmente fazer esse ato, ele vai realmente sair para matar as pessoas no dia em que o dinheiro dele acabar. Então a gente vai acompanhando alguns dias ali na vida desse cara. E assim, antes dele fazer isso, ele escreve 102 cartas para 102 escritores franceses e manda para que eles estejam cientes dos motivos que o levaram a isso. Então, enfim, outro conto muito bom também. Assim como o último que eu vou falar hoje, que é o Intimidade, que é a história então de uma moça. Esse também é um conto muito triste. É a história de uma moça que resolve que vai abandonar o marido. E ela resolve fazer isso sobretudo por influência de uma amiga. E assim, a relação que elas têm é uma relação que beira o homoerotismo, mas não chega a ser explícito. Mas enfim, e essa amiga acha que essa primeira mulher deve abandonar o marido porque ela vive numa relação de abuso ali, numa relação abusiva. Só que essa personagem principal não percebe isso, muito pelo contrário. Ela acha que na verdade é ela quem abusa do marido. Então assim, a gente vai acompanhando a dúvida na cabeça dessa mulher ao longo do conto, se ela deve realmente ou não abandonar o marido dela, porque ela acha que na verdade a culpa pelo relacionamento estar do jeito que está é dela. Mas assim, ela não diz isso explicitamente. Isso fica claro mais pelo não dito no conto do que por aquilo que está sendo dito. Então assim, a maneira com que o Sartre foi construindo esse conto também é fenomenal. E eu não vou dizer se ela abandona ou não o marido, mas enfim, um conto muito bom também. Enfim, gente, tem mais um aqui, mas eu vou reler ele para ver se é isso mesmo que eu entendi, e daí eu faço o vídeo para vocês. Na verdade é uma novela que se chama A Infância de um Chefe. Bom, vale muito a pena você ler esse livro aqui. Essa edição que eu tenho aqui é pela Saraiva de Bolso. Eu fui olhar antes de fazer o vídeo, então ela é baratinha, dá pra você comprar. E vale muito a pena, gente. Sério mesmo, assim. Se você nunca leu nada do Sartre e não quer já começar por um romance, leia os contos. Porque aqui nos contos você vai ver que o Sartre era o cara. Assim, tanto na filosofia quanto na literatura. E o interessante é que o Sartre, nos contos e nos textos literários dele, ele introduz muito das ideias filosóficas. Então é uma porta de entrada fantástica para o pensamento sartriano. E eu acho que assim, para você adentrar mesmo, eu acho que esses contos são a porta mais indicada, digamos assim. É isso então, não vou falar mais nada.
Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!